Imagine um problema do transporte com dois fornecedores A e B e três consumidores, 1, 2 e 3. O fornecedor A tem uma capacidade de 750 produtos e o B de 600. O consumidor 1 tem uma demanda de 540, o 2 de 390 e o 3 de 610 produtos. O custo unitário para transportar um produto de um fornecedor para um consumidor está indicado nas setinhas. Por exemplo, para transportar uma unidade do fornecedor A para o consumidor 1, deve-se pagar R$10 e por aí vai. Antes de começar a resolver o problema utilizando qualquer um dos métodos, é preciso verificar se o problema está balanceado. Os fornecedores A e B podem fornecer um total de 750 mais 600 produtos, ou seja, eles têm uma capacidade máxima de 1.350 unidades. Os consumidores têm uma demanda total de 540 mais 390 mais 610. Isto é, eles precisam de 1.540 unidades. Como a demanda total é maior do que a capacidade máxima, o problema não está balanceado. Por isso, precisaremos adicionar um fornecedor fantasma ao problema e ele terá uma capacidade de 1.540 menos 1.350. Portanto, o fornecedor C terá uma capacidade de 190. Neste exemplo, eu vou assumir que o custo para transportar do fornecedor C para qualquer um dos consumidores é zero. Neste vídeo, eu vou utilizar o método de aproximação de Vogel para achar uma solução inicial para esse problema. Eu já preparei a estrutura da tabela onde a gente vai resolver a questão. Dentro dos quadradinhos, eu vou colocar os custos. O custo de A para 1 é 10, de A para 2 é 17, de A para 3 é 32 e por aí vai. Na coluna capacidade, eu vou escrever a capacidade de cada um dos fornecedores. Do A é 750, B é 600 e C é de 190. Na linha de demanda, eu vou incluir as demandas dos consumidores, 540, 390 e 610. O primeiro passo do método de Vogel é calcular as penalidades, tanto nas linhas quanto nas colunas. A penalidade é sempre a diferença entre os dois menores custos. Então, por exemplo, o fornecedor A tem um custo de 10 para o consumidor 1, 17 para o 2 e 32 para o 3. Os dois menores valores são 10 e 17, portanto, a penalidade é 17 menos 10, que é 7. Uma observação: a penalidade é sempre em valor absoluto. A penalidade do fornecedor B é 14 menos 8, ou seja, 6. A penalidade do C é 0 menos 0, ou seja, 0. Agora, precisamos calcular a penalidade dos consumidores. Os custos do consumidor 1 são 10, se o produto vier do fornecedor A, 22, se vier de B, e 0 se vier de C. Os dois menores são 0 e 10, então a penalidade do consumidor 1 vai ser 10 menos 0. Repetindo essa mesma lógica, vamos ter que a penalidade do consumidor 2 é 14 e do 3 é 8. Se olharmos todas as penalidades, a maior delas é 14. Ou seja, entre 7, 6, 0, 10, 14 e 8, a maior é 14. Por isso, a gente vai iniciar o algoritmo na coluna do consumidor 2. O menor custo na coluna do consumidor 2 é 0. O fornecedor C possui 190 produtos, mas o consumidor 2 precisa de 390. Assim, a gente pode mandar o máximo possível de produtos de C para 2 e atualizar as demandas e as capacidades. O consumidor 2 receberá 190 produtos de C, então sua demanda será 390 menos 190, ou seja, 200. A capacidade do fornecedor C será de 190 menos 190 e, como ele já entregou todos os produtos que tinha disponível, poderá ser removido do problema. Como nós removemos um fornecedor, precisamos recalcular as penalidades dos consumidores. A penalidade do consumidor 1 passou a ser 22 menos 10, que é 12, e do 2 passou a ser 17 menos 14, que é igual a 3. E do 3 agora é 32 menos 8, que é 24. Dentre todas as penalidades, 7, 6, 12, 3 e 24, a maior é 24. Por isso, agora vamos trabalhar no consumidor 3.
O consumidor 3 pode receber produtos do fornecedor A com custo unitário de 32 ou do fornecedor B com custo unitário de 8. Como o menor custo é 8, a gente vai transportar do B para o 3. O consumidor 3 tem uma demanda de 610, porém B só tem 600 unidades disponíveis. Assim, vamos utilizar toda a capacidade de B e enviar 600 produtos. Dessa forma, a demanda do 3 foi para 10 e a capacidade do B foi para 0. Como nós esgotamos a capacidade do B, podemos retirar esse fornecedor da tabela. Só temos um fornecedor restante no nosso problema, que é o A. Ele tem uma capacidade de 750 e se somarmos as demandas restantes, temos exatamente 750, porque o problema está balanceado. Assim, podemos enviar 540 produtos para 1, 200 para 2 e 10 para 3. Para finalizar a solução inicial, nós precisamos calcular a função objetivo e indicar o valor das variáveis. Nesse problema, temos que x1 igual a 540, x2 igual a 200, x3 igual a 10, xb3 igual a 600 e xc2 igual a 190. O custo total da solução inicial é 540 vezes 10, mais 200 vezes 17, mais 10 vezes 32, mais 600 vezes 8, mais 190 vezes 0, que dá um total de R$ 13.920. Caso você ainda não tenha visto, eu já resolvi esse mesmo problema de forma exata utilizando o Excel Solver. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A solução ótima desse problema é 13.770. Já que nós achamos uma solução inicial pelo método de aproximação de Vogel, eu vou acrescentar no gráfico o custo total de R$ 13.920 que nós encontramos. Esse é só o primeiro vídeo dessa série. Nas próximas semanas eu resolverei esse mesmo problema utilizando outros métodos, como o método do canto noroeste e o do menor custo.